Olá, pessoal. Vamos observar agora o cálculo da média e do desvio padrão para dados discretos. Então, um exemplo muito simples aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 dados e buscamos a média. A média, lembrando que ela é representada pela letra x e uma barra, né? Essa barra representa o valor médio da variável x, que nada mais é do que somar todos os valores e dividir pelo número de dados. Então, a notação utilizada é soma, somatório, né, do total de dados dividido pela soma df, que é a frequência. Mas aqui nós não vamos nem escrever a fórmula, basta então se fazer 2 mais 3 mais 5 mais 8 mais 9 e dividir pelo total de dados. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dados. Fazendo esse cálculo aqui então, nós temos a média de 5,4. Agora vamos observar como se calcula o desvio padrão. O desvio padrão ele é representado pela letra sigma, mas para se calcular o desvio padrão, primeiro é necessário se calcular a variância. Variância é o sigma quadrado. O que é a variância? Variância, se vocês observarem na fórmula, ela traz assim, somatório dos desvios ao quadrado dividido pelo somatório das frequências. O que significa isso? Basicamente, significa o seguinte, eu olho para cada valor do meu conjunto e observo quanto ele se desviou da média, né? E aí, esse desvio, por exemplo, quanto 2 se desviou de 5,4? Se desviou 3,4, porém, à esquerda, então eu coloco o sinal negativo, ó. Se desviou, o 2 se desviou 3,4 negativo. Mas, quanto se desviou o 3? O 3 se desviou também 2,4, porém à esquerda, por isso eu coloco o sinal negativo. Mas, quanto 5 se desviou? 0,4, à esquerda, por isso eu coloco o sinal negativo. Mais, e assim por diante, né? O 8 se desviou 2,6, porém à direita. E o 9 se desviou 3,6, porém à direita. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 desvios. Alguns são negativos, outros são positivos. Então, para alguns estudos, é necessário se considerar esse sinal, para que nós saibamos se os dados estão mais concentrados à esquerda ou à direita da média. Porém, para o cálculo da variância, esse sinal não pode ser considerado, senão nós cancelamos. Corre-se o risco de se dizer que a variância é nula. Então, o que é feito? Ó, esse quadrado da variância se refere a esse quadrado aqui, ó. Então, eu elevo cada desvio ao quadrado e divido pelo total de dados. Esse total de dados, quando nós tratamos de população, é o N realmente, número total de dados. Quando se trabalha com amostra, e essa amostra tem um número pequeno de dados, por exemplo, menor que 30, né, o número de elementos é menor que 30, o denominador utilizado é o grau de liberdade. O que é o grau de liberdade? É o número de dados menos 1. Então, nesse caso, divide por 4. Então, vocês fazem essa conta aqui, somam, dividem por 4 e o resultado obtido é 12,6. Aí, para se obter o desvio padrão, por que se calcula a variância e depois o desvio padrão? Bom, a variância é porque você eleva cada valor ao quadrado, para se evitar o cancelamento subtrativo, se eleva ao quadrado. Porém, por exemplo, se nós estamos com uma unidade que é metro, centímetro ou quilo, quando se eleva ao quadrado, eu tenho o quadrado da grandeza. Então, eu tenho metro quadrado, quilo ao quadrado. Então, o que é feito? Se extrai a raiz para que se retorne a unidade padrão de medida, sem o sinal negativo. Então, basicamente é isso. Então, eu pego agora o 12,6, extraio a raiz quadrada, calculando lá, aproximadamente 3,6. Então, eu tenho um desvio padrão de 3,6 para esses dados e uma média de 5,4. O coeficiente de variação é um número, um coeficiente que te traz informações sobre a variabilidade do conjunto de dados.
Esse conjunto de dados pode ser muito disperso ou pouco disperso. Ele é dado, basicamente, pela razão entre o desvio padrão e a média, né? Nesse caso, 3,6 dividido por 5,4, aproximadamente 0,25, ou seja, eu tenho uma variação aproximada de 25%.